Alô, alô, gente querida! Tudo bem? Como é que vocês estão? Venham se chegando. Estamos aqui agora. Tô esperando aqui ver se o Homero entra. A gente vai ter uma conversa que eu acho que vai ser bem relevante. Bem-vindo. Vão me dando um oizinho aqui pelo Insta. Vão aqui me dando, vão conversando comigo. Me digam se a conexão tá boa, se vocês estão me escutando bem, se tá bom. Está bom de ouvir? Me digam aí tudo para que a gente possa, se vocês estão me escutando direitinho, porque eu acho que esse é um tempo bem oportuno para a gente conversar, né? Oi, Josi, Jonathan. Ai, que bom, gente, ver vocês, pessoas queridas demais. Elizabeth, ei Betinha, Mariângela, quanta gente bacana, feliz que vocês estão aqui, que saudade, olha aí, Marcela, Larissa, que coisa boa, tá sendo bom isso, né? Porque eu tô achando que essa coisa até da quarentena tá dando a oportunidade da gente estar perto, mesmo que distante. Saudade demais de vocês. Josiane, você tá em Santa Catarina, né? Que coisa boa. Tô aqui esperando o Homero entrar. Que bom que a conexão tá boa. Aqui esperando o Homero entrar pra gente poder então fazer a nossa querida live e a gente poder ter essa conversa especial com ele também aqui conosco, né? Tô precisando só que o Homero entre aqui. Assim que ele entrar, a gente vai começar a ter essa conversa juntos aqui sobre o que está se passando nesse momento. Só um instantinho, gente. O Homero deve estar se conectando. Por enquanto, vão me contando de onde vocês são. Tem algumas pessoas aqui bem conhecidas. Gláucia, que coisa boa você aqui, querida. Marlisson, quanto tempo? Como é que você tá? Então eu quero esperar. Nil. Ai, muita gente querida chegando. E eu tô aqui esperando pelo Homero Reis. Para quem não sabe, meu pai... Aham, Merão, você chegou aqui. Vamos lá, que eu vou lhe convidar então para. Muito bem, o Homero está chegando aqui. Vou começar a transmitir essa live agora, conversando um pouquinho sobre aspectos importantes do desafio. Ei, pai, tudo bom? Acabei de. Amanda, desde Goiânia. Aninha, quanto tempo, Aninha? Marcos. Nossa, muita gente boa, muita gente querida aqui com a gente. Tudo bem, pai? Como é que você tá? Pai, você consegue me responder? Oi, Liane, é que como é que se eu organiza aí, tava, eu pai, tava gente? É a vendo a. primeira vez que o Homero tá fazendo uma live, então ele tá aqui. Irmã, você tá aí? Que coisa boa! Olha só, gente, Hard Rock de Curitiba tá aqui com a gente, Vila Velha tá aqui com a gente, Amanda, tanta gente querida. Muito bom ter vocês aqui. Conseguiu, pai, entrar direitinho? Consegui, eu tô aqui assim, me sentindo o maior internauta do planeta. Muito bem, gente. Para quem não sabe, essa está sendo uma das primeiras experiências do Homero em live. E aí a gente está escolhendo fazer desse jeito, já que a gente não está conseguindo se encontrar ao vivo para bater esse papo. A gente está escolhendo fazer isso virtualmente e a gente quer muito envolver vocês nessa conversa, porque eu acho que é uma conversa muito importante. Pastor Josué, que bom você aqui. Marília, mandando um abraço aqui pra gente, falando que nós somos uma dupla de peso. Olha aí, Homerão. Então, estamos muito felizes aqui com a chegada de todos vocês. Tá todo mundo aí bem? Mônica, como é que você tá? Queridos, esse é um momento da gente pensar. O Homero desconectou aqui, já é um momento
para a gente pensar, a gente quer ter uma conversa com vocês, então, por favor, tragam para cá as perguntas, o momento. Michele, obrigada. Tragam aqui para a gente poder bater esse papo juntos. Está travando, Amanda? Ei, Betinha, vocês vão me dando ponto aqui para eu ver como é que está a conexão, porque aqui para mim está super bom. Michele, que coisa boa, que bom, André, você aqui, Terezinha, enfim, vão chegando. E hoje a nossa conversa é uma conversa importante sobre o que está se passando, né, nesse momento e como cada um de nós está reagindo, como cada um de nós está lidando com essa situação e como que a gente pode desenvolver estratégias, desenvolver habilidade de lidar melhor com as situações que estão passando aqui entre nós e por nós. Então, eu quero já pedir a vocês que a gente torne esse papo bastante interativo e integrativo, de forma que vocês coloquem aqui perguntas sobre quais estão sendo os maiores desafios de vocês, como que vocês estão enfrentando esse tempo. E o Homero sumiu, né? Ele está voltando. Vamos ver o que está acontecendo com ele aqui. Enquanto isso, eu estou aqui. E aí, conseguiu voltar? Não, é porque eu estava conectado na rede Wi-Fi, agora eu estou conectado na rede mais estável e ficou melhor. Pronto, né? Isso, E aí, pai, galera, tudo bem? Eu estou tentando ver se eu faço uma conexão mais ampla aqui através do Instagram, do computador. Vamos ver o que vai dar. Mas estamos indo por enquanto. Isso. Vamos lá. Isso, mas, apareceu, o povo já estava aqui aflito. Né? A Amanda está aqui falando que... Não, estou dizendo que eu gostei muito dessa proposta inicial de batermos um papo a partir das dores, etc., para a gente poder sistematizar um pouco o que está acontecendo com a gente e com todo mundo, né? É legal, vamos escutar. As pessoas já estão aqui colocando, pai, falando que estão ficando muito abaladas com esse momento de andar pelas ruas e ver tudo fechado e ver as pessoas isoladas, né? Então, gente, o que eu queria propor para vocês? A gente trouxe aqui algumas coisas que a gente quer compartilhar. Também está sendo uma oportunidade boa de encontrar meu pai, porque com esse isolamento todo a gente também não está conseguindo se ver, né? Mas a gente quer aproveitar esse momento. Sâmia, Mônica, bem-vindos. E a gente quer, então, bater esse papo com vocês. Então, tragam as dúvidas de vocês, perguntas, que a gente quer compartilhar um pouquinho do que a gente tem pensado, visto e sentido também, né? Nas nossas próprias peles, né, pai? É verdade. Eu diria que existem algumas questões que precisam ficar claras, né, para a gente encabeçar esse momento. A primeira delas é uma percepção histórica, né? Essa percepção histórica é que esse é um fenômeno que não é novo para algumas pessoas, mas pessoas, por exemplo, da minha idade já viveram situações semelhantes a essa, com outros níveis de intensidade, mas ao longo da história, né? Então, a primeira questão importante que é da gente perceber é que vai passar, né? E vai passar. Então, a gente precisa ter a serenidade necessária para conviver com isso na perspectiva de que haverá um dia na frente, né? Então, essa eu acho que é a primeira grande questão que a gente tem que entender. Mas, pai, eu acho que tem um aspecto importante para a gente avaliar, que embora em algum nível as pessoas já tenham vivido isso, nesse nível, né, de comoção mundial, e envolvendo essa questão da gente ver os mortos e escutar essas notícias. A última vez que a gente teve uma coisa dessa na humanidade foi com a gripe espanhola, e isso foi, se eu não me engano, em 1913. Então, a gente não tinha dimensão, até porque como a gente não tinha acesso a esse nível de informação e esse nível de conectividade no mundo, a gente não tinha acesso a isso e a gente não imaginava como isso iria acontecer. Hoje a gente tem um nível de informação muito maior que vai deixando a gente um pouco, que ao mesmo tempo que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que isso nos faz ter mais informação e o fato da gente ter mais informação, isso acaba nos impulsionando e nos prepara para
para aprender a lidar com essa situação. Esse nível de informação também demasiado acaba também pode nos gerar também bastante desespero e angústia, né? E além disso, eu acho que também tem esse fato do nosso isolamento, né? Da gente estar tendo que ficar confinado. Eu acho que a gente nunca teve, em nenhum momento da história, assim, das pessoas vivas ainda nos dias de hoje, essa experiência de termos que ficar isolados, de não poder ter esse convívio social nesse nível. Mas deixa eu dizer algumas coisas aí, né, nesse sentido. Quer dizer, a primeira delas é que, guardadas as experiências pregressas que a humanidade teve, elas não servem para o momento atual, porque estamos vivendo em circunstâncias tecnológicas e de conectividade nunca dantes vividas, né? Então, a gente precisa entender que isso vai passar e o elemento histórico nos dá essa segurança de que é difícil, a gente está vivendo uma situação maluca, mas vai passar. É essa a ideia. Vai passar que restaura a esperança. Então, eu queria deixar como primeiro grande ponto para conviver com esse momento que nós estamos passando, apesar de tudo, está difícil, está complicado, mas, por favor, não perca a esperança. Agarre-se aquilo que é fundamental para nós, que é termos a esperança. Mas eu queria adiantar um pouco, também reagindo a isso que a Tirza colocou, eu queria adiantar um pouco dizendo o seguinte, se a gente precisa ter a esperança nesse processo, a gente precisa ter a certeza de que o que vai acontecer com a gente, não sei o que é, nos tornará pessoas diferentes quando sair disso. Quando sair disso, certamente nós seremos diferentes. O trabalho vai ser diferente, a agenda vai ser diferente, as relações vão ser diferentes. Então, se prepare para ser diferente, se prepare para ser diferente, mas ser melhor. Mas diga lá. Eu acho, olha, tem uma provocação aqui da Daisy que eu quero ler e responder, porque eu acho que, pegando o gancho com o que você está trazendo, pai, eu acho que esse movimento, gente, ele está convocando de nós um processo de autopercepção e de conexão com as coisas que há muito tempo a gente vinha perdendo, né? Um processo da gente ancorar aqui no real, da gente entender o que está acontecendo e da gente ver como as coisas nos impactam e como a gente tem o poder de impactar as coisas. Então, agora, o nosso nível de consciência, todos nós fomos despertados por essa experiência. Todos nós estamos tendo que sair do automatismo que a nossa vida já estava para nos posicionar, para pensar. Então, só isso já está gerando em nós um movimento que está sendo de se apropriar de si mesmo e de retomar a sua vida no sentido de pensar, gente, por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu fazia as coisas no ritmo que eu fazia? E como eu vou fazer as coisas agora, né? Então, só esse movimento já amplia o nosso nível de consciência e o nosso nível de presença nesse momento que a gente está vivendo. Uma das coisas aqui, a Daisy aqui, pai, trouxe uma pergunta que eu achei interessante, quero trazer para a gente conversar, que é assim, ó. Acho assustador pensar na contração da doença, nas pessoas vulneráveis às agruras da economia que vai entrar em recessão. Como se posicionar assertivamente diante dessa divisão política? Você quer começar falando, pai? Deixa eu associar a isso a Michele Rocha, colocou um dos medos dela, né, chamada incerteza, o medo de não saber o amanhã. Eu queria conjugar essas duas coisas, porque, para dizer primeiro, não sei como é que a Tirza sente isso, ela vai falar sobre esse assunto, mas o que eu sinto é o seguinte, nós estamos em processo de aprendizagem, então esse bate-papo aqui não é um bate-papo de oráculos, né? Não. A gente não tem as palavras de sabedoria sobre isso. O que a gente tem, na verdade, é o que a gente tem aprendido com isso. Então, o que eu diria para a Michele e para essa outra colega sua, quem foi que leu? Porque eu perdi a pergunta dela aqui, sobre a questão da contração da economia. Foi a Daisy, pai. Daisy, exato, está aqui. Então, veja, o que a gente precisa começar a compreender são algumas coisas. A primeira delas
é de que essa certeza do amanhã, ela é um exercício que nós fazemos para nos dar segurança emocional e psíquica, porque o amanhã ele é realmente incerto em qualquer circunstância. Quer dizer, a gente Quebrou a é ilusão, né? falível. A A gente, gente é falível. essa experiência quebrou nossa ilusão de controle, né, das coisas, né? A gente é falível e finito a cada segundo. Quer dizer, eu conheço muita Uhum. gente que desligou o telefone e morreu assim. Enfim, não sejamos trágicos, mas quebrou a nossa pretensão e o nosso orgulho de falar sobre o futuro na pessoa, na primeira pessoa do domínio, quer dizer, eu farei. Eu acho que, do ponto de vista Uhum. bíblico, a gente precisa acrescentar aquela vírgula dizendo se Deus quiser, porque a gente não tem efetivamente esse controle. Então, uma das formas de viver o momento que estamos vivendo é manter a esperança absolutamente acesa, mas estabelecer a ideia de que precisamos viver intensamente o presente na perspectiva da aprendizagem, na perspectiva de descobrir o prazer nas pequenas coisas, né? É. Eu queria contribuir com essa conversa, assim, porque uma das perguntas que a Daisy faz aí no final é assim, como se posicionar nesse momento de divisão política, né? Gente, o que eu tenho por observado, né, considerado essa questão que o Homero traz da esperança, é o seguinte, toda vez que a gente vive uma situação, porque, ao meu ver, e até do ponto de vista psíquico, o que essa sensação, o que essa experiência está deflagrando em nós é uma experiência de incerteza. A gente está confrontando essa situação do não controle. Tá? A verdade, nós não temos controle e essa sensação de controle é uma ilusão que a gente carrega na vida e que muitas vezes é o motor da nossa ansiedade. A gente acha que se a gente fizer muito, se a gente controlar muito, as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Isso é uma ilusão. Prova disso que agora chega esse coronavírus, esse Covid-19, e a gente fica completamente refém, assim, meio que sem saber o que fazer. E quando isso acontece, quando a nossa sensação de controle é deflagrada e quebrada, ela acaba nos posicionando em extremos. Então, essas questões políticas, inclusive, essas discussões políticas que a gente está vendo acontecer na TV, é nada mais do que humano, demasiadamente humano. Por quê? De um lado, quando a gente quebra essa experiência, de um lado, a gente vai para aquela sensação da gravidade. E aí a gente começa a achar que é muito grave, que as coisas são muito sérias. E aí as medidas que a gente começa a pensar nesse sentido são medidas normalmente catastróficas e cenários difíceis. E a gente começa a se focar em medidas só que vão nos convocando nessa direção. E isso amplia a nossa sensação de ansiedade e pode culminar numa sensação de pânico, numa sensação de desespero e de desesperança. Do outro lado, quando a gente vai nesses dois extremos, do outro lado, o extremo para onde a gente pode ir é o da trivialidade. Da gente achar que isso é um exagero, que isso é uma bobagem, que isso é uma gripinha como outra qualquer e que vai passar, que vai matar um ou outro, mas que isso não pode coisar. Então a gente sai de um extremo a outro. E o que a gente começa a ver? Dentro desses dois extremos, a nossa capacidade de atuação se torna muito baixa. Porque a gente perde o nosso centro. A gente perde a nossa capacidade de tomar uma decisão ponderada, de botar os pés no chão. E quando a gente está nos dois extremos, acaba que a gente se perde da coisa mais importante, que é a conexão com a gente mesmo, com a nossa verdade, com a nossa intenção e com as coisas que cabe a nós dar atenção. Então, com qual é a nossa parte? Porque se eu vou para um extremo de fatalismo, não há nada que eu possa fazer para contribuir, para ajudar. Se eu vou para o extremo da trivialidade, eu atuo de forma irresponsável. Então, a gente precisa escutar essas coisas dos extremos e voltar-se para si, para pensar como que a gente se posiciona no meio disso tudo. Faz sentido, pai? O que você acha disso que eu estou trazendo? Não estou te ouvindo. Deixa eu tanto
querido colocar para as pessoas é o seguinte. Primeiro, nós vivemos, existem três coisas que nos caracterizam em nossas relações. A primeira delas é que todos nós só vivemos porque vivemos em rede. Então, esse momento está criando em nós, de uma forma muito estruturada, muito clara, a ideia de que ninguém vive sozinho. A gente vive em rede. Embora eu esteja confinado na minha casa, existe uma rede que eu acesso através da internet, que eu acesso através disso, daquilo outro, que me dá sustentação. Um dos exemplos mais claros dessa rede... E a gente nunca teve tanta noção do impacto, né? E a gente nunca teve noção do impacto tão grande que as nossas ações geram, né? Pois é. Então, só para a gente poder entender um pouquinho mais isso, quer dizer, o que nós estamos vivendo aqui agora, com dezenas de pessoas conversando conosco, nós estamos vivendo aqui a rede. Então, nós vivemos numa rede mundial de relações. Então, isso as pessoas estão começando a ter consciência disso. As pessoas não vivem sozinhas. A segunda delas é uma linguagem estruturada a partir daquilo que nos incomoda. Nós só estamos conversando porque alguma coisa está nos incomodando e a gente precisa contribuir. E a terceira coisa, que eu acho que é importantíssimo, são os chamados mitos compartilhados. A gente só vive junto porque a gente acredita nas mesmas coisas. E é esse fato de acreditar nas mesmas coisas que cria em nós essa ideia de suporte e de ajuda. Então, uma das questões que as pessoas levantam é: o que eu preciso fazer agora? E os menos favorecidos? Eu diria o seguinte: olha, do ponto de vista muito prático, agora está na hora de você botar em prática aquilo que você teoricamente acredita. É nessa hora que a gente precisa começar a ajudar os outros. Não é ajudar quem merece, não é ajudar quem merece, é ajudar quem precisa. Isso. Porque o momento desse que nós estamos vivendo, o momento de calamidade pública, não é um momento de meritocracia, é um momento de misericórdia. Isso. Então, a pergunta que eu preciso fazer é o seguinte: quando as pessoas perguntam assim, o Brasil vai voltar a trabalhar? Vai. Nós vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a produzir, vamos voltar a pagar, vamos voltar a contratar, vamos voltar a fazer tudo. Mas, primeiro, vamos voltar a fazer isso de uma forma diferente, mas vamos voltar a fazer isso, e essa é a minha esperança, de que a gente, nesse período, aprenda a generosidade. Então, eu tenho recebido, às vezes, ofertas que eu jamais imaginei na minha vida. Eu tenho recebido ofertas de pessoas que estão ligando, dizendo: Homero, você precisa que eu faça compras para você? Porque eu sou do grupo de risco, eu sou velho e sou diabético. Então, tem gente que diz: olha, você quer que eu faça compras para você? Então, tem gente que dizendo: olha, eu vou à farmácia para você. Ou outro dizendo... Quer dizer, e aí é você usar... Pai, a sua internet está caindo. Tá ficando ruim a conexão, Merão. Essa última parte eu não escutei. Você terminou falando dessa questão da conexão, né? De que você está recebendo convites e que é o momento da generosidade, né? Tá ruim, né? Você não tá vendo, né? Não tá ouvindo, né? Gente, vocês que estão nos acompanhando, estão acompanhando? Voltou? Voltou? Homero, eu tô aqui falando, mas eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Você não tá falando. Entra, sai e entra de novo, pai. Que enquanto isso eu vou fazendo um resumo aqui do que a gente está conversando, tá? Gente, a gente está trazendo aqui, para vocês que estão chegando agora, eu estou vendo Ju chegar, a Hélio. Gente, quanta gente querida, Dejane. Ai, que bacana, gente. O pior é que essa experiência Fla-Flu de catequizar é verdade, Maria Ângela. Essa tem sido uma grande... Gente, quando nós entramos nessa questão do partidarismo e nessas dicotomias nesse nível, a gente acaba se perdendo. E isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque a gente começa como se a gente tivesse que escolher lados.
E nesse momento é o que eu tenho dito a vocês, a gente se perde de nós. O que o Homero está trazendo faz uma ponte muito importante com o que eu estava pensando aqui, que eu tenho pensado e dito para os meus pacientes, que é o seguinte: nesse momento a gente precisa se voltar um pouquinho para dentro e pensar nos nossos valores, no que nos move a tomar as decisões que a gente precisa tomar na vida. E a gente precisa pensar nisso com muito carinho. Quais são os nossos valores? Como é que a gente quer se comportar? Porque na hora, quando a gente entra no desespero, é muito comum a gente se perder. É muito comum a gente se perder. Ou então a gente se torna irresponsável. E aí a gente passa a fazer escolhas e a tomar decisões que não estão balizadas na nossa verdade. Vamos ver se o Homero consegue entrar agora aqui novamente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui que ele entre. Né? E aí o Benilton, você trouxe uma coisa aqui tão bacana que eu tô aqui buscando a sua fala para a gente aprofundar nela. Olá, voltaram. Homero, estabiliza a sua internet aí para a gente conseguir seguir nossa conversa. Eu voltei! Ó, olha só, tem uma fala do Benilton, pai, que eu acho muito interessante aqui porque a gente está conversando. Que é assim, você está me ouvindo? Você está me ouvindo, pai? Está me ouvindo? Então vamos lá. Ó, o Benilton Cunha, ele está trazendo uma fala assim, ó. Essa pandemia está e vai quebrar muitos paradigmas em todas as áreas da sociedade, desde saúde, relacionamentos e negócios. O que você acha, pai? Como é que você vê isso? Eu também quero compartilhar, mas eu quero te ouvir primeiro. Não estou te ouvindo. A questão Vai lá. Dos relacionamentos, elas estão de relacionamento pela mudança dos paradigmas relacionais que a gente tem, por algumas razões, né? A primeira delas é o fato de que nós estamos em processos de proximidade que a gente nunca esteve tão grande assim, né? Então, às vezes eu fico brincando aqui com a Liana, dizendo o seguinte: Sua internet não está funcionando? Tá difícil conversar. Gente, vocês estão me ouvindo? Me deem um ok aqui. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo a minha? O Homero tá caindo o tempo inteiro aqui, a conexão dele. Estão me ouvindo? Então, eu tô vendo aqui, ó, a Luísa tá, a Érica, sim. Então, vamos lá. Pai, eu preciso que você encontre um espaço onde a sua conexão se sustente, porque você tá caindo o tempo inteiro. A gente não tá conseguindo te escutar. Tá vendo? Tá todo mundo dizendo que estão me escutando, mas que não estão escutando você. Você tá com uma internet boa aí, pai? Ninguém tá ouvindo você, pai. As pessoas estão te vendo, mas não estão te ouvindo. Gente, enquanto o Homero tenta entrar aqui, eu quero trazer para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês como grupo, que é assim: como é que vocês estão se organizando nesse tempo? E como é que vocês estão pensando a rotina de vocês? Como é que vocês estão vivendo essa nova vida? Eu acho que a gente já passou. Eu vi as pessoas, especialmente no meu consultório, dizendo assim, um certo medo, um certo frisson e uma certa euforia também com esse negócio de ficar muito tempo em casa, um misto de desespero e de desejo, do tipo, vai ser o home office e tal, como se fosse quase uma espécie de férias forçadas indoor. E agora, já uma semana depois para alguns estados, 2 semanas depois para outros, as pessoas estão começando a cair a ficha de perceber que esse momento
Não é um momento simples, mas que é um momento que está exigindo de nós a construção de uma nova rotina. As pessoas que estão fazendo home office, exatamente, Diego, a primeira grande reflexão foi de perceber a necessidade de uma rotina, né? Agora eu tô de novo aqui. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Tá vamos ver se eu consigo estabilidade agora. Mas repare... Então, pai, olha só, a gente está aqui conversando enquanto você estava aí no seu movimento de ir e vir. Eu estou aqui conversando um pouquinho com as pessoas de como é que está a construção dessa nova rotina, né? Que eu acho que agora, depois dessa uma semana, 2 semanas, as pessoas estão começando a realmente cair a ficha sobre a importância dessa coisa de estar dentro de casa, esses movimentos de perceber que o home office realmente funciona e que às vezes ele é até mais exigente do que a atividade profissional, e como é que a gente constrói essas novas rotinas e como é que a gente mantém o foco diante desse processo e como é que a gente toma decisões diante desse tempo de incerteza. Queria te provocar nesse sentido para a gente bater esse papo, que é uma coisa que eu tenho refletido bastante. Gozado que é o seguinte, muita gente tem me ligado e perguntado exatamente sobre essa questão no dia a dia. Eu preciso esclarecer algumas coisas para as pessoas poderem entender. Primeiro, nós somos seres rituais. A gente vive em função dos ritos que a gente estabelece na nossa vida. E esses ritos vão desde o cumprimento de horários e através de protocolos muito elementares. Quer dizer, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é lavar o rosto, depois eu faço xixi, tem gente que toma banho, depois faz o xixi, depois lava o rosto, enfim. Então, a rotina, ela é um elemento estabilizador. Agora, a gente precisa entender nesse momento 2 coisas. A primeira delas é que a rotina que eu estabeleço no mundo, abre aspas, normal, é uma coisa. A outra coisa é a rotina que eu estabeleço num mundo que está confinado. Isso, e aí, deixa eu só concluir aqui, porque aí a gente precisa entender o seguinte. Por exemplo, é muito fácil para uma família de 3 pessoas que mora numa casa de 2.000 metros quadrados estabelecer uma rotina. Quer dizer, olha, você fica no quarto 32C e eu fico no escritório 25A. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você tem 5 pessoas morando num quarto e sala. Como é que eu estabeleço uma rotina aí? Né? Então, existe uma pesquisa de uma colega minha da Universidade de São Paulo, uma pesquisa muito interessante. Ela pegou um grupo de crianças da mesma faixa etária e desenvolveu com elas um conjunto de atividades num campo de futebol. Depois pegou essas mesmas crianças e colocou numa quadra de basquete. Depois pegou essas crianças e colocou dentro de uma sala de aula. Qual que foi a percepção? Quanto menor o espaço, mais difícil é o estabelecimento de padrões relacionais. Você não tem para onde fugir. Né? E aí você vira um Big Brother exponencializado, conforme o livro 1985. Então, a primeira coisa que eu digo... Está trazendo até isso, justamente isso, falando que essa experiência está acabando trazendo à tona coisas que às vezes a gente coloca para debaixo do tapete no que diz respeito aos relacionamentos, e tudo junto ao mesmo tempo, né, no mesmo espaço. Isso e aí que está falando é até uma prova, porque o que aconteceu na China agora, não sei se vocês todos estão acompanhando, é que o número de divórcios, por exemplo, aumentou sensivelmente depois do coronavírus, justamente do confinamento. Tá, e o que eu queria chamar a atenção para esse aspecto é dizer o seguinte: quando a gente está junto nesse sentido, isso aparece, o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior. Então, estabelecer uma rotina passa necessariamente por algumas coisas. Primeiro, o respeito ao espaço individual. Então, o espaço individual precisa ser construído. E aí, a negociação de coisas elementares. Quer dizer, se só tem uma televisão, quem assiste em quê? Em que horário? Se só tem um som, quem é que vai botar o volume no som? Quer dizer, coisas elementares. Até o segundo aspecto, quer dizer, além da negociação das coisas elementares, o segundo aspecto
é fundamental que, nesse momento, as pessoas estabeleçam altíssimos padrões conversacionais. Quer dizer, vamos aprender a fazer uma coisa, desculpa, que há séculos a gente não faz, que é sentar e conversar. Isso. Então, veja, qual foi a última vez que a gente sentou e conversou, sem celular, sem telefone, sem internet, sem televisão? E veja, os jogos aí são muito importantes para a gente poder estabelecer modos de provocar conversas. Então, a rotina, ela começa a ser elaborada a partir de uma boa conversa, de um bom respeito pelos espaços individuais e da criação da geopolítica, que é o poder em função do espaço, como é que a gente divide o nosso espaço naquele ambiente que a gente está fazendo. Agora, tudo isso precisa ser visto a partir de um olhar que é da nossa vulnerabilidade, e aí você faz isso com maestria. Você pode falar um pouco mais sobre isso. Que é a partir da nossa vulnerabilidade. Quer dizer, o que me ameaça de fato quando eu estou diante do outro? Né? Deixa eu dar um exemplozinho, porque aí eu quero te ouvir nesse processo. Antes da crise, eu passei com o meu cachorro todos os dias aqui por perto da minha casa, e é impressionante um elemento que acontece que está na área das loucuras, né? Para quem não conhece, o meu cachorro ele é extremamente bonito. Ele é fora dos padrões de beleza dos cachorros de uma maneira natural. Ele é muito bonito. O Aslan é uma pessoa, como diria o antigo... como diria o extinto ministro Magri, né? Ele é um ser humano qualquer. Né? O Aslan, ele é muito bonito. Então eu ando com ele pela rua e antigamente né, antes da pandemia, as pessoas vinham e abraçavam o Aslan, conversavam com o Aslan, diziam, oi, você é lindo, é maravilhoso. E eu que sou o dono do Aslan, humano, igual o cara, as pessoas nem olhavam, quer dizer, eu estou ali de coadjuvante. Não dizia nem bom dia, dizia bom dia para o cachorro, não dizia bom dia para mim. O que isso revela? Isso revela uma enorme dificuldade que nós temos no mundo de hoje de estabelecer conexões minimamente humanas. E eu acho que, para você que acredita que Deus está regendo e gerindo todas essas... Ih, pai, caiu de novo sua conexão. Vê se melhora agora. Eu acho humanos. Portanto, por favor, reconecte, por favor, estabeleçam novas conexões com vocês, não no sentido de ter mais tempo, mas de ter qualidade no tempo que temos. E eu vou dizer isso a partir de outro lugar. O importante agora não é ter mais espaço, mas é ter qualidade no espaço que nós temos. Diga lá, tá com você. Não, eu acho que é isso mesmo. E esse espaço, como foi colocado aqui no grupo, que as pessoas estão colocando, evitam cruzar os olhares, as pessoas não se falam, é muito interessante isso, né? Porque o nosso maior desejo humano é o desejo de conexão, é o desejo de nos sentirmos pertencendo a algo, isso é uma das maiores necessidades humanas. E o movimento que a gente tem tido na vida é justamente um movimento de distanciamento, né, de isolamento social, mas não do jeito que a gente está vivendo agora. Agora, essa convivência domiciliar, do jeito que ela está acontecendo agora, nunca ninguém conviveu tanto tempo assim com as suas famílias como estão tendo que conviver agora. Dentro de casa, num ambiente fechado, e tendo ainda, para as pessoas que ainda têm trabalhos fora e tudo, primeiro, a obrigação de estar em confinamento, que só o fato, mesmo que você nem saísse de casa, o fato de você sentir que nesse momento você não pode, só isso já aumenta a pressão interna, né? Além disso, você ter que articular todas essas atividades, isso está gerando uma questão muito grande e exigindo de nós uma habilidade que a gente não foi treinado a, que é a habilidade da negociação, né? Da construção de rotinas compartilhadas, de entender como as pessoas participam. E dentro de casa, gente, isso é uma das coisas mais difíceis, porque não é à toa, que em geral é com quem a gente mais briga e com quem a gente tem mais dificuldade, porque como a gente está muito tempo convivendo junto, às vezes a gente tem uma dificuldade de verdadeiramente enxergar esse outro como um outro legítimo. É quase como se fosse assim, ele está aqui comigo todo dia, ele já deveria saber.
Ele já não sabe que eu tô assim, ele já não sabe isso e aquilo. Então, esse momento está exigindo de nós não apenas construirmos uma rotina que seja adequada e que seja sensata para você individualmente, mas a necessidade de você sentar, negociar e construir uma rotina compartilhada com esse outro, com esses outros da sua casa, a partir de um espaço de respeito, de cuidado, né? Olha aí, ó, a gente está vendo aqui a Alice aqui falando que lá em Curitiba a violência doméstica já triplicou. Eu não sei como ela está aqui em Brasília, eu não fui atrás dessa pesquisa, mas me parece esse um dado bastante razoável para o que está acontecendo agora. Né? Pois Porque deixa é um espaço de imposição e a gente precisa muito, muito nesse momento repensar. Se repensar... Desculpa, filha, de te interromper. Não, Eu vi aqui duas coisas interessantes que você estava falando sobre isso, só para colaborar. Tem um cara chamado Roberto Rosenthal, que fez uma pesquisa na Universidade de Colômbia, exatamente dizendo isso que você acabou de mostrar. Ou seja, todas as vezes que nós entramos em processo de confinamento sem ter as competências conversacionais, o nível de violência aumenta, e é isso que você estava falando com o resultado, o que a Alicia comentou com você. Era só para fazer esse parênteses, mas continue, vai lá. Então, assim, o que eu vejo é que a gente está num momento muito importante de autocuidado, né? E de autocuidado e de um cuidado estendido. De um cuidado estendido para que para que a gente possa fazer esse zoom dentro do nosso microcosmos e da nossa realidade. E a pergunta que me vem nesse momento é assim, como que você quer passar por essa experiência? Como é que você quer contar essa história para você quando esse tempo acabar? Entende? E qual é o nível de compromisso que você quer ter com a sua verdade? Por exemplo, agora a gente está tendo a oportunidade de pensar como verdadeiramente a gente trata as pessoas que moram com a gente. Né? E reconhecer, você falou da vulnerabilidade, pai, e realmente esse espaço, nunca nós fomos tão convocados na nossa vulnerabilidade, porque é uma vulnerabilidade social e de todos nós. Então, nesse momento, e o que é a vulnerabilidade quando a gente pensa em termos de conceito? Ela é exposição emocional, a sensação de incerteza e risco. Então, nesse momento, essas três coisas elas são absolutamente verdades. Estamos todos à flor da pele, com essa sensação de que a gente está exposto emocionalmente, porque você está tendo que conviver. E normalmente, quando a gente tem esses impasses domésticos em casa, um vai para a escola, o outro vai trabalhar, a gente fica um tempo sem se ver. É bom que a gente tenha um tempo para ficar separado, mas agora os sentimentos, olha, como a Renata está falando aqui, eles estão absolutamente expostos, eles estão todos postos à mesa. E a gente está precisando lidar com eles, com esses sentimentos, com essa convivência, coisas que a gente nem sabia que a gente sentia e agora eles estão postos à mesa. Então a gente está no momento de se reconhecer no nosso pool emocional, assim, cada um consigo mesmo, correr o risco dessa exposição na relação com o outro e vivendo uma situação de absoluta incerteza, porque a gente não sabe, os dados mesmo estão mudando diariamente, semanalmente. Eu tenho até conversado com os meus pacientes nesse processo de troca e de pensar as novas rotinas, falando assim, não façam rotinas a longo prazo. Então já deixo essa dica para vocês aqui, sabe? Não façam rotinas a longo prazo, façam rotinas semanais. Sentem no domingo e pensem como vai ser a próxima semana. No domingo, a próxima semana. Agora é a hora da gente focar no presente. No presente. Para que a gente possa se estruturar no que há. E aqui tem também uma conversa importante, pai, que eu acho que vale a pena a gente citar o PAC. Né? Mas assim, que vem, que é o quê? Nós estamos sendo convidados como humanidade a adultecer. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos precisando aprender agora o nosso processo de autorregulação, que é assim, fazer as coisas porque a gente tem que fazer as coisas por nós.
Então agora não tem o ponto do trabalho para você bater, não tem a escola do menino para você levar, porque muitas vezes a gente organiza a nossa rotina e a nossa vida a partir das coisas que a gente tem que fazer fora, né? Ah, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer coisa. Não, agora a gente está precisando transformar tomar para si esse locus de controle. Eu tenho que fazer porque é para mim. Então, eu tenho que desenvolver a disciplina da atividade física estando em casa. Eu tenho que comer bem estando em casa, por mim, para os meus. Eu tenho que trabalhar, e aí eu acho que a Maria Ângela falou ali em cima na nossa conversa, dizendo assim, a gente está precisando mudar a lógica do trabalho também. Não é mais uma questão de tempo, mas agora mais do que nunca focado no resultado, né? Focado no resultado, porque a gente não tem como controlar o tempo de ninguém nesse momento. Então, como é que a gente está lidando, né, com esse pool? E aí, Merão, o que você acha? Eu estava te esperando. A brincadeira que está por trás disso aqui é o seguinte, do ponto de vista bem prático, existem 3 coisas que estão sempre presentes quando a gente está construindo as nossas relações. Quer dizer, e todas as pesquisas e todos os elementos mostram isso. Em primeiro lugar, achar que, entender que a nossa posição diante do mundo é sempre a nossa posição diante do mundo, não são palavras de verdade. Por isso, não é a minha forma de ver o mundo que está certo, né? A gente precisa, e isso vai para um outro lugar, que é o chamado respeito. O respeito é, acima de tudo e antes de mais nada, o primeiro elemento agregador das nossas relações. Quer dizer, as pessoas acham que o amor é importante. Eu acho que o amor é importantíssimo, mas a gente precisa entender o símbolo. O amor é um líquido sagrado que a gente coloca na taça do respeito. Então, quem sustenta o amor é o respeito. Eu conheço relações respeitosas que o nível de amor é relativamente baixo, mas o respeito é extremamente alto. Então, eu tenho até um colega aí da internet, que agora esqueci o nome dele, ele conta um caso interessante sobre isso, né? Se os meus filhos vão me amar ou não, isso é uma escolha deles. Mas que a nossa relação vai se pautar pelo respeito não está em jogo. Então, nesse momento, a construção do respeito é fundamental. Porque muitas vezes a gente acha que a gente se respeita, mas a gente atropela, a gente ocupa os espaços, a gente não dá vez nem voz, a gente acha que a gente tem as palavras de sabedoria, a gente acha que se o mundo pensasse do nosso jeito, o mundo seria mais feliz, a gente tem uma premência de ocupar espaços no mundo, e quando você olha para os grandes avatares da história da humanidade, eles nos ensinam exatamente o contrário. Quer dizer, por exemplo, Jesus, Buda, essa galera ona que fez o pensamento da humanidade, você vai descobrir o seguinte, eles sempre procuravam os pequenos grupos, eles sempre estavam longe da multidão, eles sempre estavam longe dos holofotes, eles não davam as orientações deles gratuitamente, por isso Jesus disse claramente, não dê pérolas a porcos, não que os porcos sejam inferiores, mas eles não consomem pérolas, eles vão consumir outras coisas. Então, respeito. Segunda coisa importantíssima que nos leva a construir boas rotinas e bons relacionamentos é quando a gente é capaz de compartilhar necessidades. Então a pergunta é, o que eu preciso quando eu estou na minha casa, no meu quarto, no meu apartamento? O que eu estou precisando de fato? Essa é a segunda. Então, primeiro, respeito. Segundo, compartilhamento das minhas necessidades. Terceiro lugar, ser capaz de fazer pedidos diretos. Capaz de fazer pedidos diretos. Olha, agora eu preciso de 10 minutos quieto no meu canto, com silêncio. E que isso não seja ofensivo. Eu não estou dizendo que eu não te quero, eu simplesmente quero ficar quieto agora durante um tempo. Então, respeito, compartilhamento das nossas necessidades, pedidos objetivos e, acima de tudo, uma disposição corpóreo-emocional
que me mantenha saudável e que estabeleça uma relação saudável com o outro, né? Ou seja, é dizer para as pessoas, olha para o meu corpo, me interprete, e eu estar disposto a estes atos corporais que determinem isso. Afetos, carinhos, toque na medida do possível e essas coisas todas. Então, eu trabalho um pouquinho com essa linha do respeito, da comunicação, da necessidade dos pedidos objetivos e de uma sanidade corporal para a gente poder conviver nos mesmos espaços. Porque ninguém aguenta pessoas de cara feia, de caras e bocas, de coisas dessa natureza. A gente precisa estar em estado de paz, em estado de serenidade, porque o nosso comportamento não verbal é quem estabelece as nossas conexões neurais para estabelecer as nossas emoções. Então, uma cara tranquila faz muito mais sucesso do que palavras bonitas. Minha gente. Se alguém quer compartilhar aqui conosco alguma dificuldade específica que estejam passando, estou vendo que estou tentando acompanhar aqui as falas de vocês enquanto eu escuto o Homero e tentando mediar aqui para que a gente possa ter uma conversa gostosa e incluindo as falas de vocês aqui no texto. Vocês estão gostando desse bate-papo? A gente deve fazer mais? Vocês querem ter mais bate-papos como esse? Né? Olha aqui, ó, o Benilton falou assim, na nossa casa temos o único lugar do mundo em que somos donos do nosso nariz, porque existe o amor que une esse grupo. É verdade, Benilton. Quando a premissa do amor é verdadeira, como o Homero está trazendo, né, dentro dessa questão do respeito, aí realmente é maravilhoso. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes as famílias, e dentro de casa a gente tem tantas rotinas defensivas que acaba virando uma certa guerra fria, né? E talvez esse momento seja uma excelente oportunidade para a gente baixar as armas e para a gente entender o que está acontecendo aqui. Dentro dessa perspectiva que o Homero tem trazido do amor, tem uma teórica que eu também gosto muito, que é a Bell Hooks, e ela faz uma definição do amor que eu acho das mais simples e compreensíveis possíveis. Ela diz assim, o amor é o que o amor faz. Então, se alguém está te tratando com violência, se alguém está sendo agressivo com você e está dizendo que está fazendo isso porque te ama, opa, alto lá, vamos estar atento a isso, né? Isso não é amor, isso é posse, isso é controle, isso é apego, isso tem muitos outros nomes, mas não amor efetivamente, porque a gente aprendeu a viver essa experiência de um jeito bem desconstruído. E agora eu acho que a gente está tendo a oportunidade de revisar isso. Então, como que cada um de nós, dentro dessa experiência de completo descontrole e que a gente está tendo que se descobrir e redescobrir, como cada um de nós está sendo capaz de viver esse binômio, né, do amor e do respeito, como o Homero trouxe aí. Agora, deixa eu colocar uma... Deixa eu te contar uma coisa. Nossa live vai terminar. A gente tem 7 minutinhos para concluir a nossa conversa. Então, eu queria trazer a palavra para você. Eu queria fechar a minha participação nesse momento aqui, dizendo o seguinte. Gente, tem algumas coisas que eu acho que para a gente poder fechar isso, fazendo uma grande síntese, é o seguinte. Primeiro, eu queria gastar aí 1 ou 2 minutinhos com vocês, dizendo como eu estou me sentindo nesse processo. Em primeiro lugar, nada que a gente fala é verdade absoluta e nem é um script para o futuro. Mas esse talvez seja o melhor momento para a gente poder entender que somos iguais. Não importa a quantidade de dinheiro, não importa a posição social. Eu tenho um amigo aqui em Brasília que é muito rico, né? E ele me ligou recentemente dizendo, Homero, olha que coisa difícil, né? Eu tenho avião, mas não tenho para onde ir, porque está tudo fechado, né? Então, veja, eu não posso sair de casa. Eu moro numa casa maravilhosa, mas não posso sair de casa. Quer dizer, não importa, nós estamos aí. Então, vamos desenvolver um sentimento de aprendizagem uns com os outros. Por isso que a gente fez essa live, muito mais no objetivo de dizer, gente, vamos conversar. Porque é na medida que a gente conversa que a coisa começa a fazer sentido. E olha, esse é o primeiro ponto. Então, vamos conversar. Segundo ponto, todos os fantasmas somem diante da luz. Fantasma só existe onde não tem luz. Se você bota uma lanterna em cima dele, ele deixa de ser fantasma.
Então, para a gente botar uma lanterna em cima dessas coisas, deixa eu dizer para vocês assim. Na vida, a gente precisa saber separar fato de interpretação. Então, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, muita coisa é interpretação. Muita coisa é interpretação. Existem os intérpretes do caos, os intérpretes da tragédia e os intérpretes da banalidade. Gente que está dizendo que o mundo vai acabar, que essa peste é de Deus, que é o demônio que está por trás disso. E existe gente dizendo, olha, isso é uma gripezinha que não vai dar em nada. Eu diria para você o seguinte, separe fato de interpretação. Procure o mais próximo possível estar ao fato. Portanto, escolha uma linha que você vai acreditar e fique nela. E não fique olhando tudo, vendo tudo, discutindo tudo, porque sua cabeça não processa isso. Então, eu, aqui em casa, fiz uma escolha. Veja, gente, essa é a minha escolha, não é a regra. Essa é a minha escolha. Eu leio as notícias oficiais nos sites oficiais e não escuto notícias alarmistas nem ruins. Ponto. Então, eu estou escutando aquilo que é oficial e estou deixando a minha vida ser conduzida por isso. Então, em primeiro lugar, não sabemos nada sobre o futuro, mas temos esperança. Vamos conversar, porque é isso que dilui as nossas inquietudes. Terceiro, separe fatos de interpretações. E quarto, viva em paz. Esse é o momento de paz. Porque é no momento que eu consigo construir a paz que o resto fica factível. Agora, com relação a trabalho, a gente vai trabalhar de novo, a gente vai ganhar dinheiro de novo, a gente vai fazer tudo de novo. Então fique tranquilo. Algumas pessoas estão sofrendo mais do que as outras? Estão. E aí eu quero lhe desafiar a ser generoso. É aqui que o seu dinheiro guardado, talvez agora possa ter uma finalidade de salvar uma vida. Eu não estou dizendo que é uma vida que mereça, eu estou dizendo que é uma vida que precisa. Então, vamos criar redes de solidariedade, conversas de solidariedade. Liga para aquele seu amigo e diz para ele, olha, faz muito tempo que a gente é amigo, mas eu nunca disse que eu te amo e eu quero dizer que eu te amo. Diga isso por telefone, diga isso pelo celular, talvez você se sinta mais protegido, mas o importante é dizer, porque talvez a gente não possa dar beijos físicos, mas a gente pode estabelecer relações amorosas de altíssima qualidade. Gente, ó, eu vou sair da jogada porque está fechando o nosso termo e eu quero fazer outras dessas. Querido, acho que é isso, né? Se essa conversa fez sentido para vocês, compartilhem essa live. Algumas pessoas estão mandando aqui, me perguntando se ela vai ficar gravada. Sim, a live eu vou botar ela gravada aqui, ela vai ficar 24 horas no ar. Então, se você achar que esse é um assunto importante, compartilhe com seus amigos, vamos voltar a conversar sobre isso. E, gente, se lembrem, vamos ter uma conversa de centro, vamos ter uma conversa cuidadosa, cuidado para não ir nem para um extremo, nem para o outro, para a gente ficar para a gente ter uma conversa mais prudente, mais ponderada, e trabalhem na autorregulação e na construção das suas rotinas semanais, cuidando uns dos outros, cuidando de vocês, cuidando das relações e daquilo que importa, tá bem? A gente nós estamos juntos e vamos seguir aqui, tá bem? E se vocês gostaram dessa conversa, mandem notícias para nós, que a gente vai tentar marcar outras como essa para a gente seguir conversando. Mandem perguntas e a gente segue juntos, combinado? Um grande beijo a todos. Pai, obrigada. Tava com saudade de você, saudade de te ouvir também. E a gente segue conversando aqui, tá bom? Quem sabe a gente não combina uma outra na próxima semana, né? Você perdeu a voz aí, pai? Já perdeu a conexão? Então tá bom. Um beijo, viu, gente? Beijo a todos. Vocês também, viu, gente? Feliz demais. Eu vi entrar muitas pessoas queridas aqui. Uma alegria poder estar compartilhando com vocês de todos os cantos do mundo. Um grande beijo a todos e a gente segue compartilhando.